Capítulo 14 do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles M. Sheldon. Mais do que qualquer outro sentimento naquela reunião, aumentava a comunhão entre eles. Maxwell observava tudo, aguardando ansiosamente pelo auge que ele sabia que ainda não haviam alcançado. Quando o alcançassem, para onde isso os levaria? Ele não sabia, mas não estava muito preocupado com isso. Apenas focava em observar com crescente admiração os resultados daquele simples compromisso e a forma enquanto era aplicado a essas várias vidas. Os resultados já podiam ser percebidos por toda a cidade. Quem poderia mensurar a influência que teriam ao final de um ano? Uma forma prática dessa comunhão se mostrava nas promessas de apoio que Edward Norman recebeu para seu jornal. Várias pessoas se aglomeraram em sua direção quando a reunião terminou, e a resposta ao seu apelo por ajuda dos discípulos cristãos em Raymond foi totalmente compreendida por aquele pequeno grupo. O valor desse jornal chegando aos lares e defendendo a boa cidadania, principalmente na atual crise da cidade, era incalculável. Restava saber o que poderia ser feito agora que o jornal receberia doações tão generosas. Mas ainda assim, como Norman insistira, o dinheiro por si só não poderia dar poder a um jornal. Era necessário receber o apoio e a simpatia dos cristãos em Raymond, para que pudesse ser considerado uma das grandes forças de influência da cidade. A semana que se seguiu àquela reunião dominical foi de grande entusiasmo em Raymond. Era a semana da eleição. O diretor Marsh, fiel ao seu compromisso, tomou sua cruz e carregou-a corajosamente, mas também com tremor, com gemidos e até lágrimas, pois sua convicção mais profunda havia sido abalada, e ele foi arrancado por si mesmo da reclusão acadêmica na qual vivia há anos, com dor e angústia. Isso lhe custava mais do que qualquer coisa que ele já havia feito como seguidor de Cristo. Com ele estavam alguns professores universitários, que também haviam assumido o mesmo compromisso na primeira igreja. A experiência e o sofrimento deles eram iguais aos dele, pois o isolamento deles de qualquer dever de cidadania havia sido o mesmo. Aconteceu igualmente com Henry Maxwell, que mergulhou no horror dessa luta contra o comércio de bebidas e de seus defensores, cuja simples ideia de enfrentá-los novamente o fazia passar mal, pois ele nunca havia carregado tal cruz. Ele cambaleava sob ela. E nos curtos intervalos em que voltava do trabalho, procurava a quietude de seu escritório para descansar. O suor escorria em sua testa, e ele sentia verdadeiro terror, como alguém que marcha para horrores invisíveis e desconhecidos. Mais tarde, olhando para trás, ele ficou surpreso com sua experiência. Ele não era um covarde, mas sentia o pavor que qualquer homem como ele sentiria quando confrontado de repente com um dever que envolve realizar tarefas tão estranhas que os próprios detalhes relacionados a elas revelam sua ignorância e o enchem de ansiedade pela vergonha da humilhação. Quando chegou ao sábado, o dia da eleição, a agitação atingiu o auge. Houve uma tentativa de fechar todos os bares, que foi apenas parcialmente bem-sucedida. As pessoas beberam muito durante todo o dia. O retângulo fervia, vomitava, praguejava e mostrava seu pior lado aos olhos da cidade. Gray continuava com suas reuniões durante a semana, e os resultados eram ainda melhores do que ele ousara esperar. Quando chegou o sábado, parecia que a crise de todo o seu trabalho também havia chegado. O Espírito Santo e Satanás, o deus da bebida, pareciam ter se levantado para um conflito extremo. Quanto mais aumentava o interesse das pessoas nas reuniões, maior era a ferocidade e maldade lá fora. Os homens dos bares já não escondiam seus sentimentos. Ameaças abertas de violência eram feitas. Certa vez, durante a semana, Gray e seu pequeno grupo de ajudantes foram atingidos por vários tipos de objetos atirados contra eles enquanto saíam da tenda tarde da noite. A polícia enviou uma força especial, e Virginia e Raquel estavam sempre sob a proteção de Holly ou Dr. West. O poder da música cantada por Raquel não havia diminuído. Em vez disso, a cada noite parecia aumentar a percepção intensa e a real presença do Espírito Santo. Gray, a princípio, hesitou em fazer uma reunião naquela noite, porém ele tinha uma regra simples de conduta e sempre era guiado por ela. O Espírito parecia levá-lo a continuar a reunião, e assim, na noite de sábado, ele prosseguiu como de costume.
A agitação em toda a cidade atingiu seu auge quando a votação foi encerrada às 6 horas. Nunca houve uma disputa tão grande em Raymond. A emissão ou suspensão das licenças para comércio de bebidas nunca havia sido um problema dessa forma. Nunca elementos na cidade estiveram dispostos a tal confronto. Era algo inédito que o diretor do Lincoln College, o pastor da primeira igreja, o reitor da catedral, os profissionais que viviam em belas casas da área mais nobre da cidade participassem pessoalmente das eleições e, por sua presença e seu exemplo, representassem a consciência cristã da cidade. Os políticos ficaram surpresos com o que viram. No entanto, seu espanto não os impediu de agir. A luta ficava mais quente a cada hora, e quando o relógio marcou 6 horas, nenhum dos lados poderia prever o resultado com certeza. Todos concordavam que nunca houvera eleição semelhante em Raymond, e ambos os lados aguardaram o anúncio do resultado com muito interesse. Passava das 10 horas quando a reunião na tenda foi encerrada. Foi uma reunião estranha e, em alguns aspectos, notável. Maxwell esteve presente novamente a pedido do Sr. Gray. Ele estava completamente exausto pelo trabalho do dia, mas o apelo de Gray foi tão intenso a ele que não pôde resistir. O diretor Marsh também estava presente. Ele nunca havia estado no retângulo, mas sua curiosidade foi despertada pela influência que o evangelista exercia na pior parte da cidade. O Dr. West e Holling foram com Raquel e Virginia, e Lauren, que ainda estava com Virginia, permaneceu próxima ao órgão, em sã consciência e sóbria, com uma humildade e medo de si mesma, que a mantinham tão próxima de Virginia quanto um cão fiel ao dono. Durante todo o culto, ela se sentou com a cabeça baixa, chorando uma parte do tempo, soluçando quando Raquel cantou a música. Eu era uma ovelha perdida, agarrando-se com um desejo quase visível e tangível à única esperança que havia encontrado, ouvindo as orações, o apelo, a confissão e relacionando-se a eles como alguém que fazia parte de uma nova criação, mas que tinha receio de exercer seu direito de participar plenamente dela. A tenda estava lotada. Como em outras ocasiões, havia uma certa agitação do lado de fora. Ela aumentou à medida que a noite avançava. E Gray achou sensato não prolongar o culto. De vez em quando, uma certa gritaria no meio da multidão invadia a tenda. Os resultados da eleição estavam começando a chegar, e o retângulo estava com todas as pensões, becos e casebres vazios, pois todos estavam nas ruas. Apesar dessas distrações, a música na voz de Raquel evitou que a multidão na tenda se dissolvesse, e diversas conversões aconteceram. Um dado momento, as pessoas começaram a ficar inquietas, e Gray encerrou o culto, permanecendo um pouco com os convertidos. Raquel, Virginia, Lauren, Holling e o diretor Mesh, o Sr. Maxwell e o Dr. West saíram juntos e pretendiam ir até onde sempre aguardavam a condução. Ao saírem da tenda, perceberam imediatamente que o retângulo estava à beira de um tumulto de pessoas bêbadas, e à medida que abriam caminho em meio à multidão nas ruas estreitas, começaram a perceber que eles mesmos eram objetos de grande atenção. Abre aspas. Lá está ele, o cara com chapéu alto, ele é o líder, fecha aspas. Gritou uma voz rouca. O diretor Marsh, com sua figura imponente e aprumada, se destacava no pequeno grupo. Abre aspas. Como foi a eleição? Ainda é muito cedo para saber o resultado, não é? Fecha aspas. Ele fez a pergunta em voz alta e um homem respondeu. Abre aspas. Dizem que segundo e terceiros distritos foram quase unânimes contra as licenças para comércio de bebidas. Se for assim, o pessoal a favor foi derrotado. Fecha aspas. Abre aspas. Graças a Deus, espero que seja verdade. Fecha aspas. Exclamou Maxwell. Abre aspas. Marsh, estamos em perigo aqui. Você percebe nossa situação? Devemos levar as mulheres para um lugar seguro. Fecha aspas. É verdade, disse Marsh muito sério. Nesse momento, uma chuva de pedras e outros objetos começaram a cair sobre eles. A rua estreita e a calçada à frente deles estavam completamente tomadas dos piores elementos do retângulo. Abre aspas. A situação está ficando séria, fecha aspas, disse Maxwell. Com Marsh, Holling e o Dr. West, ele começou a avançar por um pequeno vão,
com Virgínia, Raquel e Lauren, seguindo logo atrás e sendo protegidas pelos homens, que agora percebiam o perigo que corriam. A multidão no retângulo estava bêbada e enfurecida. Eles viam em Marsh e Maxwell dois dos líderes da disputa eleitoral, que talvez tirassem deles os bares que tanto amavam. Abre aspas. Abaixo, os aristocratas. Fecha aspas. Gritou uma voz estridente que parecia de mulher. Em seguida, uma chuva de lama e pedras em direção a eles. Raquel se lembrou mais tarde de que Rollins saltou na sua frente e recebeu na cabeça e no peito uma série de golpes que provavelmente a teriam atingido se ele não a tivesse protegido. E então, antes que a polícia chegasse, Lauren correu para a frente de Virginia e a empurrou para o lado, olhando para cima e gritando. Foi tão repentino que ninguém teve tempo de ver o rosto de quem atirou pela janela de um quarto, que ficava em cima do próprio bar de onde Lauren havia saído uma semana antes. Uma garrafa pesada. O objeto atingiu a moça na cabeça e ela caiu no chão. Virginia se virou e imediatamente se ajoelhou ao lado dela. Logo em seguida, os policiais conseguiram chegar até o local onde estava o pequeno grupo. O diretor Marsh ergueu o braço e gritou mais alto do que o barulho que crescia da multidão e que mais parecia o uivo de uma fera selvagem. Abre aspas. Parem! Vocês mataram uma mulher! Fecha aspas. O anúncio, em parte, silenciou a multidão. Abre aspas. É verdade? Fecha aspas, perguntou Maxwell, enquanto o Dr. West se ajoelhava ao lado de Lauren para socorrê-la. Abre aspas. Ela está morrendo, fecha aspas, disse Dr. West rapidamente. Lauren abriu os olhos e sorriu para Virginia, que limpou o sangue do rosto dela e então se curvou e a beijou. Lauren sorriu novamente, e no minuto seguinte, ela estava com o Senhor no paraíso. Esta é apenas uma dentre milhares de mulheres que morreram por causa desse mal chamado bebida. Afastai-vos agora, homens e mulheres pecadores, desta rua imunda, que essa augusta forma sem vida passe por essas fileiras de rostos estupefatos e sérios. Ela era uma de vossas próprias filhas. O retângulo imprimiu sobre ela a imagem da besta. Agradeci àquele que morreu pelos pecadores, para que outra imagem, a de uma nova alma, agora resplandeça de seu rosto pálido. Afastai-vos, dai-lhes espaço, que ela passe com reverência, seguida e cercada pelo grupo de cristãos, consternados e em prantos. Vós a matastes, assassinos bêbados. Ainda assim, ó nação cristã, quem matou essa mulher? Recuai. Silêncio. Uma mulher foi morta. Quem era? Lauren. Filha das ruas, pobre, bêbada, vil pecadora. Ó Senhor Deus, até quando? Até quando? Sim, a bebida a matou. Isto é, os cristãos dessa nação que permitem a comercialização de bebidas. E somente o dia do juízo final dirá quem foi o assassino de Lauren. Capítulo 15. O capítulo 15 ele começa com um versículo. João, capítulo 8, versículo 12. Quem me segue não andará nas trevas. O corpo de Lauren foi velado na mansão dos Page. Era domingo de manhã e o ar fresco e doce da primavera, que começava a exalar sobre a cidade, o perfume das primeiras flores nos bosques e campos soprou sobre o caixão, por uma das janelas abertas no final do grande salão. Os sinos da igreja tocavam, e as pessoas passavam na avenida em direção ao culto, olhavam curiosas para o casarão e depois seguiam falando dos acontecimentos recentes que de forma tão estranha haviam entrado para a história da cidade. Na primeira igreja, o Sr. Maxwell, trazendo em seu rosto as marcas da cena pela qual havia passado, e se colocou diante de uma imensa congregação e falou com ela com intensa paixão e poder, resultante das profundas experiências do dia anterior, que a congregação sentiu por ele algo semelhante ao antigo orgulho que tinham de suas pregações dramáticas. Porém, dessa vez, ele aflorava de uma forma diferente. E durante todo o seu fervoroso apelo naquela manhã, havia um tom de tristeza e repreensão e severa condenação que fez muitos dos membros empalidecerem com sentimento de autoacusação ou raiva. Raymond despertou naquela manhã para o fato de que a cidade havia votado a favor do comércio de bebidas. Afinal, o boato no retângulo de que o segundo e terceiro distritos votaram contra era falso. É verdade que a vitória havia sido conquistada por uma
pequena diferença de votos, mas na prática o resultado era como de uma vitória esmagadora. Raymond voltou pela continuação dos bares por mais um ano. Os cristãos de Raymond se condenavam pelo resultado. Mais de 100 discípulos cristãos professos não compareceram às urnas, e muito mais foram os que votaram naqueles a favor do comércio de bebidas. Se todos os cristãos de Raymond tivessem votado contra os bares, hoje eles seriam banidos em vez de serem coroados como reis do município. Esta era a realidade em Raymond. Há anos, os bares dominavam. Ninguém negava isso. O que Jesus faria? E quanto àquela mulher que fora brutalmente assassinada pelas próprias mãos que ajudaram com tanto empenho a arruinar a própria vida? O que dizer dela? Seria essa apenas a sequência lógica de todo o horrível sistema de licenças e venda de bebidas como um todo? Durante mais um ano, o mesmo bar que recebeu aquela mulher com tanta frequência e permitiu a sua degradação, e do qual havia sido arremessada a garrafa que a matou, por uma lei que os cristãos em Raymond votaram para apoiar, poderia abrir suas portas amanhã e condenar centenas de outras Lorens? Tudo isso com uma voz trêmula e embargada em soluços de angústia pelo resultado das eleições. Foi o que Henry Maxwell derramou sobre a sua pregação naquela manhã de domingo. E homens e mulheres choravam enquanto ele falava. O diretor Marsh estava ali sentado, sem sua figura imponente e aprumada, resplandecente de autoconfiança. Sua cabeça inclinada sobre o peito, as lágrimas rolando por seu rosto, sem se importar com o fato de que ele nunca havia demonstrado nenhuma emoção em um culto público. Edward Norman estava sentado perto, com seu rosto marcante e olhando para frente, mas seus lábios tremiam e ele segurava no banco com um sentimento que mexia profundamente com seu conhecimento da verdade, enquanto Maxwell a falava. Nenhum homem havia sofrido mais do que Norman para influenciar a opinião pública naquela semana. O pensamento de que a consciência cristã havia sido despertada tarde demais ou de maneira muito fraca pesava como uma acusação sobre o coração do editor. E se ele tivesse começado a fazer o que Jesus faria há muito mais tempo? Quem poderia dizer qual seria o resultado a essa altura? E no lugar onde ficava o coral, Raquel Winslow, com o rosto apoiado no corrimão de carvalho, deu lugar a um sentimento que ela ainda não havia permitido que tomasse conta dela, mas que a fez se sentir tão incapaz que quando o Sr. Maxwell terminou e ela tentou cantar o solo de encerramento após a oração, sua voz falhou. E pela primeira vez em sua vida, ela foi obrigada a sentar-se, soluçando e incapaz de prosseguir. Por toda a igreja, em meio ao silêncio que se seguiu àquela estranha cena, se ouviam soluços e sons de pranto. Quando foi que a primeira igreja se entregou a tal batismo de lágrimas? O que havia acontecido com sua ordem de culto regular, precisa e convencional, inabalável por qualquer emoção comum e indiferente a qualquer empolgação tola? Mas a congregação ultimamente vinha tendo suas convicções mais profundas abaladas. Eles viviam há tanto tempo em seus sentimentos superficiais que quase haviam se esquecido das fontes de vida mais profundas. Agora que tudo isso havia chegado à superfície, as pessoas estavam convencidas do significado de seu discipulado. O Sr. Maxwell não convidou naquela manhã aqueles que gostariam para se juntarem àqueles que já haviam se comprometido a fazer o que Jesus faria. Mas quando a congregação finalmente se foi e ele entrou no salão social, bastou um olhar para perceber que o grupo original havia aumentado bastante. A reunião foi agradável, a presença do Espírito era perceptível e havia uma determinação forte e duradoura para a guerra que estavam prestes a começar contra o império da bebida em Raymond, que perderia seu reinado para sempre. Desde o primeiro domingo, quando o primeiro grupo de voluntários se comprometeu a fazer o que Jesus faria, as diferentes reuniões foram caracterizadas por impulsos ou impressões distintas. Naquele dia, toda a força da reunião parecia estar direcionada para esse grande objetivo. Foi uma reunião cheia de orações, de contrição, de confissão, de forte desejo de uma nova vida e um futuro melhor para a cidade. E havia um clamor geral para que a cidade fosse liberta dos bares e de sua terrível maldição.
Mas, se a primeira igreja estava profundamente comovida com os acontecimentos da última semana, também o retângulo se sentiu estranhamente comovido à sua maneira. A morte de Lauren não foi em si um fato tão notável. Foi a sua amizade recente com as pessoas da área nobre da cidade que havia trazido uma notoriedade especial e cercado sua morte com uma importância além do comum. Todos no retângulo sabiam que Lauren estava naquele momento sendo velada na mansão dos Page, na avenida. Relatos exagerados sobre o quão magnífico era o caixão já haviam gerado assuntos para muitos boatos. O retângulo estava curioso para saber os detalhes do enterro. Seria público? O que a senhorita Page pretendia fazer? O retângulo nunca havia se misturado, nem mesmo dessa maneira distante e pessoal, com a aristocracia da avenida principal. As oportunidades para isso não eram frequentes. Gray e sua esposa foram cercados por pessoas que queriam saber como os amigos e conhecidos de Lauren poderiam prestar suas últimas homenagens a ela, pois conhecia muita gente e muitos dos recém-convertidos estavam entre os seus amigos. Então, naquela tarde de segunda-feira na tenda, o funeral de Lauren foi realizado diante de uma imensa plateia que encheu a tenda como nunca se viu. Gray foi até a casa de Virginia e, depois de conversar com ela e Maxwell, cuidou dos preparativos para o enterro. Abre aspas. Sou e sempre fui contra grandes funerais públicos. Fecha aspas, disse Gray, cuja completa e autêntica simplicidade de caráter era um de seus pontos fortes. Abre aspas. Mas o clamor das pobres criaturas que conheceram Lauren é tão sincero que não sei como recusar esse desejo de vê-la e prestar a seu pobre corpo uma última pequena homenagem. O que você acha, Sr. Maxwell? Vou seguir o seu julgamento sobre o assunto. Tenho certeza de que tudo o que você e a senhorita Page decidirem será o melhor a ser feito. Fecha aspas. Abre aspas. Eu penso mesmo que você, fecha aspas, respondeu o Sr. Maxwell. Abre aspas. Tenho uma grande aversão pelo que parece uma exibição em momentos como esse, mas dadas as circunstâncias, isso parece diferente. As pessoas no retângulo não virão até aqui para o culto fúnebre. Acho que, como cristãos, a coisa mais correta a se fazer seria permitir que eles participassem do culto na tenda. O que você acha, senhorita Virginia? Fecha aspas. Sim, disse Virginia. Abre aspas. Pobre garota. Naquele momento eu não percebi, mas ela deu a vida por mim. Nós, certamente, não devemos e nem iremos usar tal ocasião para uma exibição, mas vamos atender aos desejos dos amigos. Não vejo mal nisso. Fecha aspas. Assim, com alguma dificuldade, foram feitos os preparativos para o culto na tenda, e Virginia, com seu tio e Holly, juntamente com Maxwell, Raquel e o diretor Marsh, e o quarteto da primeira igreja, desceram e testemunharam uma das coisas mais estranhas de suas vidas. Aconteceu que, naquela tarde, um correspondente de um jornal bastante conhecido estava passando por Raymond, a caminho de uma convenção editorial em uma cidade vizinha. Ele ouviu falar do culto que fora planejado na tenda e foi até lá. Sua descrição do culto foi escrita com um estilo gráfico, que chamou a atenção de muitos leitores no dia seguinte. Um trecho de seu relato pertence a esta parte da história de Raymond. Abre aspas. Aconteceu nesta tarde, na tenda de um evangelista, o reverendo John Gray, na favela conhecida como Retângulo, um culto fúnebre singular e incomum. O culto se deu após o assassinato de uma mulher durante um tumulto eleitoral no último sábado à noite. Relatos contam que ela havia se convertido recentemente, durante as reuniões do evangelista, e foi morta enquanto voltava de uma das reuniões na companhia de outros convertidos e alguns de seus amigos. Ela era uma típica bêbada que vivia nas ruas, e ainda assim o culto fúnebre na tenda foi tão impressionante quanto outros que já testemunhei em igrejas das metrópoles para o mais distinto cidadão. Primeiro hino dos mais requintados foi cantado por um coral treinado. Certamente fiquei surpreso e um tanto espantado, sendo um estranho no local, ao ouvir vozes como aquelas que naturalmente esperaríamos ouvir apenas em grandes igrejas ou concertos em uma reunião como esta. Mas a parte mais notável da música foi um solo cantado por uma jovem incrivelmente bela, uma certa senhorita Winslow, que, se bem me lembro, é a jovem cantora
procurada por Crandall, o gerente da Ópera Nacional, e que por algum motivo se recusou a aceitar sua oferta para subir aos palcos. Ela tem uma maneira maravilhosamente encantadora de cantar, e todos já estavam tomados de emoção antes mesmo de ela terminar a primeira estrofe. Isso, é claro, não é um efeito tão estranho em um funeral, mas a voz em si era uma entre milhares. Sei que a senhorita Winslow canta na primeira igreja de Raymond e provavelmente poderia ganhar o salário que quisesse como cantora profissional. É provável que em breve ouviremos muito sobre ela, pois uma voz como essa pode alcançar qualquer público. O culto em si, além da música, também foi peculiar. O evangelista, um homem de estilo aparentemente muito simples e despretensioso, falou algumas palavras e foi seguido por um homem de boa aparência, o reverendo Henry Maxwell, pastor da primeira igreja de Raymond. O Sr. Maxwell falou sobre o fato de que aquela mulher ali morta estava totalmente preparada para partir, mas ele falou ainda de uma maneira particularmente sensível sobre o efeito da bebida na vida de homens e mulheres como ela. Raymond, sem dúvida, sendo uma cidade ferroviária e importante centro de distribuição de produtos para esta região, está cheia de bares. Pude perceber pelas observações do pastor que ele havia mudado de opinião recentemente em relação à licença para o comércio de bebidas. Certamente, ele fez um discurso muito impressionante e que não era, no entanto, de forma alguma impróprio para o funeral. A seguir, ocorreu o que talvez tenha sido a parte estranha desse estranho culto. As mulheres na tenda, pelo menos uma grande parte delas, perto do caixão, começaram a cantar de maneira suave enquanto choravam. Eu era uma ovelha perdida. Então, enquanto o canto continuava, uma fileira de mulheres se levantou e passou lentamente ao lado do caixão, e ao passar, cada uma colocou uma flor de algum tipo sobre ele. Então elas se sentaram e a próxima fileira passou, deixando suas flores. Durante todo o tempo, elas continuaram cantando suavemente, como se fosse uma chuva na cobertura da tenda, em um dia de vento suave. Ainda que simples, essa foi uma das cenas mais impressionantes que já testemunhei. As laterais da tenda estavam levantadas e centenas de pessoas que não conseguiram entrar ficaram do lado de fora. Todas tão imóveis quanto a própria morte, com uma tristeza e solenidade admiráveis para pessoas de aparência tão rude. Deviam estar presentes ali cerca de 100 mulheres, e fui informado que muitas delas haviam se convertido recentemente nas reuniões. Não consigo descrever o efeito daquele canto. Nenhum homem cantou uma nota sequer. Todas as vozes eram de mulheres, e tão suaves e tão distintas que o efeito foi surpreendente. O culto foi encerrado com outro solo da senhorita Winslow, que cantou "Havia 99 ovelhas". E então o evangelista pediu a todos que inclinassem a cabeça enquanto ele orava. Fui obrigado a sair durante a oração para pegar meu trem. E a última visão que tive do culto enquanto o trem passava pelas oficinas foi da grande multidão saindo da tenda e se organizando em fileiras enquanto o caixão era carregado por 6 das mulheres. Há muito tempo eu não via uma cena como essa nesta república nada poética. Fecha aspas. Se o funeral de Lauren impressionou assim um estranho que passava, imagine os profundos sentimentos daqueles que estiveram tão intimamente ligados à sua vida e morte. Nada jamais havia entrado no retângulo que abalasse e comovesse tão profundamente quanto o corpo de Lauren naquele caixão. E o Espírito Santo parecia abençoar com especial poder a presença daquele corpo sem vida. Naquela noite, ele trouxe mais de 20 almas perdidas, a maioria mulheres, para o aprisco do bom pastor. Deve-se dizer aqui que as declarações do Sr. Maxwell sobre a abertura do bar de onde saiu a garrafa que matou Lauren foram quase todas verdadeiras. O lugar permaneceu fechado na segunda e na terça-feira, enquanto as autoridades prendiam os proprietários acusados pelo assassinato. Mas nada pôde ser provado contra ninguém, e antes do sábado daquela semana, o bar já estava funcionando normalmente. A justiça humana não condenou ninguém neste mundo pelo assassinato de Lauren. E assim a gente finaliza o capítulo 15 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus.